prefeito de Maricá, Washington Quaquá, que também é presidente regional do PT. Prefeito, essa semana, Datafolha divulga pesquisa nacional dando conta que a presidente Dilma está com 36, teria perdido 2 pontos e tal. E Aécio se manteve onde estava, ali com 18, e o Eduardo Campos em terceira posição, também sem nenhuma variação muito pequena de 1 ponto percentual da pesquisa anterior para essa. Muito bem. O que a pesquisa aponta como relevante não é o resultado em si, esse resultado é muito parecido com o outro. É a redução da diferença num hipotético segundo turno com a Aécio. Ficou bem mais apertado, ficou quase um empate técnico, 44-40, quer dizer, muito próximo ali. Como é que você vê, digamos, esse fato? Eu acho que a eleição começa com a televisão. O programa de televisão, ele dá a possibilidade de que todos os candidatos possam mostrar a sua política que vieram, porque os meios de comunicação no Brasil são muito tendenciosos, né? Os seus concorrentes aqui, sobretudo os grandes concorrentes, né? Os principais meios de comunicação, os que têm ali a ponta no Ibope no Brasil, eles são muito tendenciosos. Então, é pau todo dia no governo federal. Não tem um alívio. Falaram mal da Copa, a Copa foi um sucesso. Agora, o BRICS, um sucesso absoluto, um novo banco, uma nova ordem mundial. Então, é sempre... Essa questão do BRICS é curiosa, porque, na verdade, a imprensa deu enfoque negativo, o Brasil abriu mão das... Ou seja, não tratou com relevância a importância da criação desse banco para fazer frente, inclusive, ao próprio Banco Mundial, enfim, também ao Fundo de Contingenciamento, que, de certa maneira, vai fazer frente ao FMI, porque as nações com problemas de caixa vão poder recorrer a esse fundo também, em sendo dos BRICS, ou seja, é a primeira grande alternativa para fugir desse regramento do Banco Mundial, do consenso de Washington. Na verdade, de alguma maneira, sai um pouco desse consenso de Washington a partir da criação desse mecanismo, concorda? É a primeira ação prática relevante no mundo de contestação ao poder americano. Desde que o Império Americano se levantou depois da Primeira Guerra Mundial, é a primeira ação prática, estratégica e prática de quebra desse monopólio americano sobre a geopolítica mundial. E foi feito no Brasil, com a diplomacia brasileira. Foi o presidente Lula que um dos maiores incentivadores da criação dos BRICS. Nós estamos criando uma nova ordem mundial no Brasil, com os russos, com os chineses e com os africanos e os indianos. É uma nova ordem mundial. Isso é preciso que haja, quer dizer, seja exemplo para o mundo todo. É preciso que essa atitude desses países acabe fazendo com que outros países busquem alternativas para fugir dessa ortodoxia da política mundial ditada e organizada e imposta pelo governo norte-americano. Todos os latino-americanos estavam em Brasília ontem. Eu estava em Brasília, aliás, quando fui almoçar o Rafael Correa. Foi o encontro dos BRICS com a Unasul, né, da União dos países sul-americanos. Então, constrói uma nova ordem mundial sob hegemonia de um novo bloco, onde os BRICS são os países hegemônicos. O Brasil, como dizia Darcy Ribeiro, se coloca como essa nova potência tropical do mundo, uma potência, como dizia o velho Darcy, que tem... E tinha casa em Maricá, por sinal, né? Eu tenho o meu gabinete na casa do Darcy Ribeiro, em Maricá, e lá... Que orgulho. Que orgulho, né? E lá é o centro... Talvez Darcy esteja inspirando você nesses projetos. Todo dia, eu tenho em cima da minha mesa o povo brasileiro. As inspirações de Darcy dentro daquela casa. Completamente. Eu acho que o Darcy é o maior intelectual brasileiro. Eu tenho o povo brasileiro, que devia ser o livro de cabeceira de todo brasileiro. Quando você nascesse no Brasil, tinha que receber o povo brasileiro, que é uma pérola, uma ode à civilização brasileira. O Darcy é o maior intelectual que o Brasil já teve, e tem orgulho de que ele fugiu do hospital, depois que deram 6 meses de vida a ele. Para ir para Maricá. Ele disse: eu quero morrer em Maricá. E ele tirou o tubo e viveu 2 anos e meio, e escreveu O Povo Brasileiro, Os Diários Índios e Confissões. Escreveu 3 livros em Maricá. Que fantástico, realmente. Pois não, Caio? Não, acho que companheiro, estudamos juntos na faculdade, eu e o Quaquá, e está lembrando os tempos lá de Universidade Federal Fluminense. Realmente o Darcy a gente tem que louvar, porque é realmente um grande intelectual que incentiva a todos e está inspirando o Quaquá lá em Maricá. E nossa universidade é aculturada, porque nós estudamos Claude Lévi-Strauss na antropologia e não estudamos Darcy Ribeiro. É verdade. Porque nossos intelectuais são aculturados, não leem sequer os grandes brasileiros que o mundo inteiro lê. Agora o Domênico de Masi escreveu um novo livro dizendo que o Brasil é a nova civilização do mundo, e cita explicitamente Darcy Ribeiro. E nós, pseudo-intelectuais brasileiros,
sequer botam a gente para estudar na universidade brasileira. É verdade. Cocó, voltando à política nacional agora, você acha que a partir do início da televisão, com a expectativa do presidente Lula entrar nesse debate, pode haver, digamos, algum tipo de consolidação da postulação da presidente Dilma? Olha só, o futebol só tem um Pelé e a política só tem um Lula. Então, quando o Lula entrar em campo nessa eleição, as coisas vão mudar. Porque esse é um projeto que é um projeto que nós temos para o Brasil, o PT tem para o Brasil, é um projeto que está na cabeça do Lula, está no coração do povo. Eu não tenho dúvida que vai mudar. Cocó, a que você atribui o fato da presidente Dilma estar na frente, mas estar com algum tipo de desgaste em alguns setores da opinião pública? Só há de reconhecer que há alguns setores da opinião pública que fazem restrições à presidente Dilma nesse momento. Há, digamos, o entendimento de que há um desgaste. Na sua opinião, esse desgaste é decorrente de quê? Decorrente do próprio exercício de poder, o PT está no governo há 12 anos, esse fato em si traz um desgaste. Decorrente de alguns equívocos provocados no exercício do cargo, ou seja, a presidente Dilma teria se equivocado em algumas atitudes, não teria feito algumas reformas importantes. Como é que você avalia, digamos, esse desgaste que é, digamos, sentido em alguns estratos da população brasileira? Eu acho que tem, na verdade, três grandes questões mais importantes para um desgaste que de fato existe. O primeiro é que a mídia brasileira, eu já disse isso, a mídia brasileira é muito contra o governo. Bate todo dia, sistematicamente, e isso vai dando algum resultado. A segunda é que a presidente Dilma, todos nós sabemos isso, ela não é a melhor comunicadora da política brasileira. Ela é uma pessoa que tem uma capacidade técnica muito grande, uma sensibilidade social muito grande, mas o forte dela não é a comunicação, que era o forte do presidente Lula. Aliás, comparar o Lula com qualquer pessoa é uma maldade, mas ela não tem a comunicação no DNA, então tem dificuldade de comunicar aquilo que o governo faz. O governo dela foi melhor do que o presidente Lula, foi uma continuidade, obviamente, e vai melhorando em vários aspectos. Você pega o Pronatec, a questão da qualificação profissional avançou ainda mais do que o Lula avançou. O Lula criou muita escola técnica, ela criou o Pronatec e ampliou o ensino profissionalizante no Brasil. Creche, por exemplo, o programa Pró-Infância que cria creches no Brasil, você tinha uma dificuldade danada os prefeitos de ter creche, hoje o governo federal cria creche no Brasil inteiro. Semana passada esteve aqui, o cientista político Antônio Alckmin participando do programa e trouxe exatamente alguns números mostrando o seguinte: se a gente for comparar o governo da presidente Dilma com o governo do presidente Lula, a presidente Dilma tem uma certa desvantagem, porque o país cresceu menos, o PIB cresceu menos, enfim, há alguns indicadores não tão favoráveis. Agora, se a gente for comparar o período que o PT esteve no governo com o período que o PSDB esteve no governo, a comparação ainda é amplamente favorável ao PT. Ou seja, o perigo exatamente é comparar Dilma com Lula, porque nessa comparação ela pode ter uma desvantagem. Mas eu acho assim, o Lula uma vez disse que o povo não come PIB, não, o povo come comida, o povo tem emprego, etc. Então, é verdade que o desempenho da economia no mundo inteiro decresceu. Você vai na Espanha, 25% de desemprego, 50% de desemprego entre os jovens. Vai a Portugal, vai ao próprio Estados Unidos. Então, no Brasil, você continua com praticamente pleno emprego. Essas variáveis, as três principais variáveis econômicas, você tem o emprego, você tem a inflação e tem o PIB. Quer dizer, um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que, das três variáveis, a que tem maior impacto político é o emprego. A segunda é a inflação. E a terceira é o PIB, que a população nem sabe exatamente o que é. Ou seja, o que estaria ancorando, de certa maneira, a presidente Dilma é o fato de que o emprego ainda está muito bom, ainda tem quase um pleno emprego. Ou seja, essa variável econômica é que estaria dando a ela essa ancoragem. E o ruído que teria sido provocado na preferência do eleitor por ela nas últimas pesquisas seria, de acordo com esses mesmos analistas, meio que decorrente desse soluço da inflação que chegou ao limite máximo da meta. Você concorda? Acho que não, acho que 6% de inflação 6,5%. É o suficiente, não há nenhum estardalhaço, não há nenhum problema. E agora eu vou te falar uma coisa que nós estamos lançando aqui no Rio. Nós estamos discutindo a necessidade de ampliar as reformas. O povo
quer sempre mais. E é razoável que queira. É justo que queira. Porque povo não é cachorro. Né? Povo é gente, é ser humano. O ser humano quer sempre melhorar de vida. O ser humano que o filho conseguiu para a universidade, agora o filho quer empregos de melhor qualidade. O filho que conseguiu no ProUni, ou conseguiu na ampliação das universidades públicas ir para a universidade, ele agora quer um transporte melhor. Então, nós precisamos fazer um conjunto de novas reformas no Brasil. Essa é a grande contradição hoje do nosso projeto nacional. Nós vamos ampliar as reformas. Ontem o Lula lançou um videozinho falando da reforma política. Primeiro, precisa fazer reforma política. Enquanto o empresário financiar político, o sistema vai ser corrupto, o empresário vai deitar e rolar e todo mundo vai ficar na mão do empresário. É preciso ter financiamento público de campanha, voto em lista partidária para fortalecer os partidos e acabar com o bordel dos partidos no Brasil. Então, essa reforma política é fundamental. Constituinte exclusiva para a reforma política, esse é um ponto. A outra é a reforma tributária. Se você receber uma fortuna aqui, se um familiar morrer e você receber uma herança, você no Brasil paga 4%. Nos Estados Unidos, que é o berço do capitalismo e do liberalismo, você paga 40%. Então... Taxar as grandes fortunas. Taxar as grandes fortunas e inverter a lógica da pirâmide da cobrança. Você paga pelo consumo. O povo que come e que tem um salário desse tamanho e que gasta 70% do seu salário com comida, vestuário, etc., o povo paga muito mais imposto do que o malandro do empresário que tem iate, tem tudo. Nós estamos fazendo uma reforma tributária no Brasil. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o prefeito de Maricá e presidente regional do PT, Washington Quaquá.